Que esta seja mais uma manhã tranquila de reflexão, de meditação. Nós colocamos aqui esse momento de autocontemplação, de visualização interior das nossas necessidades através das reflexões. Aqueles que nos acompanham também pela internet, a nossa gratidão, e estejam conosco até o final da atividade. Estamos acompanhando o livro Desperte e Seja Feliz, do venerador Espírito de Joana de Ângeles, da psicologia transpessoal, que é aquela que envolve a nossa relação conosco mesmo, a relação com o próximo e com a vida. Hoje nós iremos iniciar um capítulo novo que fala sobre o sucesso, que geralmente é incorretamente interpretado por nós, espíritos habitantes de um planeta chamado de provas e expiações. Na Terra, segundo nos dizem os Espíritos Venerandos, ninguém está aqui em regime de exceção. Todos nós que estamos na Terra, estamos aqui pelas mesmas necessidades. Uns mais, outros menos. Alguns tendo realizado progresso em uma área, em outra. Mas somos almas ainda bastante imperfeitas e trazemos dessas imperfeições muitas consequências. O enfileiramento das reencarnações dolorosas e difíceis na humanidade denotam esse passado que nós trazemos para retificar. E uma proposta sublime de preparar um futuro melhor desta e de outras vidas. Então nós viemos para cá para isso. Mas, como somos imperfeitos e não temos recordação da nossa vida espiritual, só nos lembramos aqui da vida material que nós temos, nós somos interessados para dois caminhos. Ou para a incredulidade, para não acreditarmos em Deus, que não existe mais nada além das fronteiras da matéria, ou então para desconsiderarmos esta existência divina, porque como a vida não é, na grande maioria das vezes, como a gente exatamente como nós queríamos, então nós preferimos não pensar a respeito desta vida espiritual. Como não nos lembramos, nós então prosseguimos, segundo os Espíritos, como sonâmbulos, tateando a vida. A maioria de nós anda por aí como se fosse sonâmbulo, tateando, não enxergando o caminho por onde. E esta caminhada incauta que nós fazemos ao longo do tempo, ela tem nos gerado desconfortos e dificuldades, tropeços, dores, enfrentamentos os mais difíceis possíveis, até que a nossa razão desperte e o nosso sentimento também. Nós acreditamos que no mundo ter sucesso é realmente ter todas as nossas vontades satisfeitas. Isso é o que nós compreendemos como sucesso. É termos todas as nossas vontades satisfeitas. Chegarmos ao topo da glória humana, material, alcançarmos todos os objetivos materiais imagináveis, intelectuais imagináveis. Isso para a gente é ter sucesso. Quando a vida se tranquiliza, quando tudo vai bem, quando tudo se fileira de maneira positiva, materialmente falando, intelectualmente falando, nós entendemos isso como sucesso. Mas se isso fosse sucesso, nós não teríamos um índice alarmante de suicídios na humanidade, de criaturas que são consideradas pessoas invejáveis pela maioria dos homens. Criaturas que possuem tudo que se possa imaginar. Alguns que não têm, inclusive, nada mais para querer, para desejar, do que tudo que se possa imaginar, se desejar. Essas criaturas possuem. E espetacularmente saem pelas vias do suicídio da Terra, deixando uma pergunta muito grande, um questionamento muito grande naqueles que estão à sua volta. Um questionamento que talvez se não for a luz do entendimento espiritual, não se tem resposta. Por quê? É a grande pergunta que nós então, nos fazemos quando percebemos que as pessoas tidas como portadoras de um sucesso humano parte da vida dessa forma. Então, a Joana de Ângeles, na sua obra, ela diz assim, então, no dicionário do pensamento cristão,
Sucesso é a vitória sobre si mesmo e sobre as paixões primitivas. Então, se nós formos olhar com um olhar cristão, o sucesso, em verdade, é a vitória sobre nós mesmos e não sobre os eventos da vida. E se nós não tivermos vitória sobre nós mesmos, nada que nós tivermos à volta vai fazer sentido. Daí, a gente observar que pessoas que têm, na vida, praticamente não têm nada, nem mesmo saúde. São pessoas alegres, otimistas, esperançosas, que sempre aguardam do amanhã um momento melhor e que prosseguem, trabalham, fazem coisas boas, ajudam os outros ainda, apesar dessas dificuldades. Mostrando que a realização interior é a que direciona e gere a vida, e não a realização exterior, embora ela possa vir. Não há problema nenhum em alcançarmos o sucesso material e intelectual. Mas sem o sucesso interior, a vitória sobre si mesmo, nada fará sentido. Nós vamos caminhar às tontas, sem sentido. Então a gente percebe aqueles que praticamente no mundo não têm nada, nem mesmo saúde do corpo, mas conseguem olhar para a vida com esperança e otimismo, inclusive ajudando aqueles outros que estão à sua volta. Tem no livro Vereda Familiar, psicografia de Raul Teixeira, do Espírito Pedro Brito, onde ela conta a sua história, sendo ela uma viúva com vários filhos, não tendo quase o necessário nem para cuidar dos seus próprios filhos, ela, além de cuidar dos seus, ajuda a cuidar dos filhos dos outros, que ela pode, à sua volta, nas imediações da sua casa, da sua vizinhança. Lembrando que o espírito que tem essa autoconsciência, ou seja, que tem o seu coração voltado para o aprendizado da vida, ele se mostra sempre pronto para o aprendizado. E olha para as coisas que lhe acontecem como desafios, como oportunidades de crescimento, e se entrega confiantemente às mãos divinas, trabalhando, lutando, se esforçando, mas confiante. Então, ele consegue caminhar. Nós dizemos que acreditamos em Deus, mas a prova contrária disso é que quando acontece um evento ruim, uma situação que a gente não aceita, que a gente não gostaria de passar por ela, a gente toma e muitas vezes se autodestrói por conta dessas dificuldades que nós não aceitamos. Como muitas vezes a gente vê nas páginas dolorosas da vida, situações que as pessoas fogem da existência por causa desses eventos ruins. Há pouco tempo tivemos uma carta aqui, psicografada, depois de 11 anos da partida dela, dessa mãe, que o filhinho desencarna. E ela, então, procura um edifício mais alto que ela pôde encontrar e se atira nesse edifício, dizendo que ela não poderia viver sem o filho, então que agora ela iria para onde ele está. E ela escreve na carta uma observação muito interessante para nós, para o nosso entendimento. Ela diz assim: imaginando encontrar o meu filho, nunca estive tão distante dele. 11 anos depois da sua partida, ela não encontrou no mundo espiritual o seu filho ainda. Demonstrando que a falência dos objetivos da encarnação leva-nos também à falência dos objetivos espirituais, que nos afastam da felicidade, que nos afastam da paz, que nos afastam da alegria, que nos afastam dos sentimentos nobres, porque só tem um jeito da gente prosseguir sendo envolvido pelos efeitos benéficos da nossa evolução, do aprendizado. É quando nós aceitamos a existência, quando nós trabalhamos pela nossa melhoria, uma vitória após a outra, ou seja, fazendo uma autovisualização, verificando o que não está bom no nosso comportamento, no nosso sentimento, na nossa forma de agir, para que a gente possa ir corrigindo isso no caminho. Cada vitória que a gente consegue sobre isso é um progresso muito grande. Diminui a nossa tristeza, diminui a depressão. O que é a depressão? A depressão é a consciência de culpa que nós carregamos dos insucessos que nós trazemos desta e de outras vidas. Mesmo quando o insucesso é desta vida, quando um evento ruim nos acontece e a gente não aceita e entra no processo depressivo, a matriz, o que nos induz a esta depressão, a este sofrimento, são matrizes passadas. São
fracassos de outras existências que fizeram com que nós tivéssemos ou guardássemos um péssimo conceito de nós mesmos. Então, a gente se acha uma porcaria. Nós não nos achamos merecedores de nada. Nós reencarnamos com essa culpa na alma, com esse pesar no espírito pelos insucessos das experiências mal direcionadas do nosso passado. Nós reencarnamos com essas impressões na alma. E quando alguma coisa acontece que nos contraria, nós resgatamos então esse sentimento. Nós vamos lá nos porões da alma, abrimos os baús que estão trancados e resgatamos esses sentimentos ruins, frutos dos nossos insucessos do nosso passado. E então começamos a nos afligir. Começa a vir para o nosso consciente, então, essas impressões de que está tudo errado, de que a vida não presta, de que a gente não vale nada, de que nada vai dar certo. E aí o orgulho fala assim, isso mesmo. É isso mesmo, a sua vida é uma porcaria, você não vale nada e você teria que ter tudo aquilo que você quer. E a gente acredita nessa impressão consciente que o orgulho nos traz, movidos e motivados por essa negatividade que nós trazemos do espírito, dos insucessos de outros tempos, a gente então cai arriado, né, como diz o caipira, ou arreio aos ombros. Né? A vida, então, o pessimismo monta em nós, né, porque a gente já cai arriado, a gente já cai com o arreio pronto. Aí o pessimismo monta e começa a nos chicotear. E a gente então prossegue carregando o pessimismo nas costas, carregando o mau humor nas costas, carregando aquele pesar que dá medo só de olhar, né? Tem pessoas que você olha para a pessoa, você não sabe se você tem pena ou você corre de perto dela. A pessoa carrega aquela impressão do rosto, dos olhos, né? Dura, triste, pesarosa. Né? Lembra que nós contamos que o Chico tinha suas dores, Chico Xavier sempre contava, ele tinha suas dores. Mas não consta que o Chico tenha, de maneira alguma, tenha sido descortês, tenha dito uma palavra, tenha feito uma coisa sequer para ferir quem quer que seja. Então ele diz, quantas vezes chorei escondido para atender as pessoas sorrindo. Ele tinha pesar. Claro que nós seremos visitados, vez outra, por uma tristeza, por um pesarzinho. Isso é muito natural. Está no Evangelho segundo o Espiritismo com o título de melancolia. Aqueles que quiserem, cheguem em casa, abram o Evangelho segundo o Espiritismo e lê um capítulo que está falando sobre a melancolia, que é um estado natural do espírito que, encarcerado no corpo, quer a sua liberdade. É natural que a gente experimente. O que nós não podemos é deixar nos entretermos com essa melancolia, porque essa melancolia pode resgatar coisas ruins da nossa alma e a gente entrar no processo depressivo. Sentiu essa tristeza, essa melancolia, sai desse quadro, vai conversar com alguém, vai fazer alguma coisa, vai passear, procura um entretenimento, faz uma boa leitura, faz uma prece, pede ajuda a alguém, mas não fica mergulhado nessa tristeza, porque essa tristeza pode nos induzir a esses pesares do nosso passado. A gente pode descer para os porões da consciência, lá na memória mnemônica, na memória da alma, e abrir os porões, né, entrar naqueles compartimentos cheios de poeira, abrir aqueles baús velhos e desenterrar os velhos fantasmas, né, dos insucessos lá de trás. E aí a gente começa a sofrer sem saber por quê. Normalmente, a pessoa que assim faz, que não procura essa renovação, oxigenar a sua alma com as boas realizações do hoje, com o otimismo, com o enfrentamento, está ruim, né, mas vai melhorar. Ou então, como diz um amigo, está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Vai melhorar. A gente vai conseguir. Nós vamos passar por isso. E a gente encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase que diz assim, mesmo que a dificuldade dure uma vida inteira, o que é uma vida na eternidade do Espírito? Que vai viver muitas outras, que já viveu muitas e vai viver muitas outras vidas. O que é? Nada. Então, se nós tivermos essa força moral, não há o que vai nos deter. A gente vai olhar para a vida como um grande desafio a ser enfrentado. E ao superar um problema após o outro, a gente vai crescer. A autolamentação não nos ajuda. A autolamentação nos enfraquece.
A gente se fazer de coitado, de vítima, não nos ajuda. Então, como eu não tenho a vida que eu quero, então eu vou lamentar. Então eu vou reclamar. A gente não entende que a vida que a gente tem é uma vida apropriada à nossa necessidade, não houve engano. O Livro dos Espíritos diz que nós programamos tudo o que nós íamos fazer aqui. Claro que não as minúcias, né? Se eu ando por aí, tropeço e quebro o dedão, eu não posso falar que foi uma programação encarnatória. Foi minha desatenção. Vou atravessar a rua, sou atropelado, vou falar que não é karma, isso é falta de atenção. Isso não é karma, é calma, né? Falta de calma, de prestar atenção no trânsito, né? Mas os eventos que a gente não pode controlar, aqueles que nos alcançam sem a nossa vontade, geralmente estão relacionados com as nossas necessidades encarnatórias, com as programações que nós fizemos para poder edificar a nossa vida e termos sucesso. Mas sucesso material? Não. O sucesso material é uma consequência do trabalho, da luta, do esforço material. Mas nós viemos aqui para ter um sucesso moral, para melhorar a nossa moral, porque é ela que nos tem encarcerado nos sofrimentos. Se a gente sofre, é porque a nossa moral ainda não é a moral ideal. Nós não temos ainda espiritualmente os valores que possam bater o carimbo ali, né, avalizando a nossa felicidade. Então, nós enfrentamos muitas coisas por conta dessa pequenez moral ainda. Nós precisamos melhorar a nossa moral. Mas não é a moral social, né? Eu tenho moral, eu não desrespeito ninguém, eu pago meus impostos, eu não prejudico ninguém. Esses são deveres sociais. A moral que nos fala Jesus é o comportamento emocional nosso em relação à vida que nós temos. E uma lição ele deu a Pedro, né? Uma dessas lições do comportamento moral. Pedro pergunta para ele: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu semelhante? 7 vezes? Porque ele já tinha feito isso, né? Não, Pedro, 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. A pessoa que não perdoa, que guarda rancor, que guarda raiva, que guarda mágoa, que guarda ressentimento, é infeliz. Diz a benfeitora em uma outra obra: deixe o mal com aquele que fez, é o problema dele. Quem me fere não sabe o mal que me fez. Se soubesse, não faria. Lembrar sempre isso. Quando a gente for ferido por alguém, por qualquer coisa que seja, lembra: quem te fere não sabe o mal que te fez. Se soubesse, não faria. Um dia, ela vai ter que fazer um enfrentamento dessa experiência para poder aprender o que é o bem e o que é o mal. Então, na verdade, o que nos ensina a benfeitora é que sucesso é a vitória sobre as paixões primitivas, né? O que nos escraviza? Nós somos reféns de quê? Qual é o comportamento emocional que a gente tem ainda que nos escraviza? Uma pessoa muito suscetível é um escravo. É um escravo do seu sentimento negativo. Quem se magoa com tudo é um eterno chorão. Né? Se a gente observar a pessoa que se magoa por qualquer coisa, é um eterno chorão. Né, Lelê? Lelê não chora mais, né? Ou seja, quem magoa-se com tudo, quem é suscetível a qualquer coisa, quem é frágil emocionalmente, não deve chorar. É aquele que passa pela vida lamentando, chorando, mas não quer crescer. Então nós precisamos buscar o controle daquilo que nos escraviza. Se eu sou muito suscetível, eu tenho que lembrar que eu tenho valor e que eu não dependo dos eventos da vida para prosseguir. Tentando mais uma vez, buscando outros caminhos. Mas eu já tentei 10 vezes. Tenta 20, 30, 40, 50. Tenta a vida toda. Tenta a vida inteira. A gente precisa fazer sempre um pouquinho mais um pouquinho mais. Tem uma amiga, inclusive já explica, que o marido desencarnou, a filha casou-se e foi embora, e ela tem uma mãe que ficava com ela. E a mãe desenvolveu uma patologia mental e já quase não conhecia mais nada em volta. Né? Lembrava dela, lembrava de algumas coisas, mas assim, e ela precisava se dedicar muito a essa mãe. Mas ela dizia que para ela poder conquistar as coisas dela, fazer as coisas que ela precisava, a mãe atrapalhava, não tinha jeito.
Então ela pensou, eu tenho condições, eu vou pagar uma clínica para deixar minha mãe, vou visitá-la constantemente, e lá ela vai ter amigos, ela vai ser cuidada, as pessoas vão cuidar dela, vão fazer uma série de coisas para ela e tal, e eu vou ficar, vai dar tudo bem. E ela fez isso. 3 meses depois da data, que ela disse assim, minha mãe vai viver muito ainda, ela é nova e tal, então ela tem vida e eu vou ter vida, né? Nós duas vamos ter vida, porque assim eu não tenho vida. Eu vou ter que ficar aqui escrava dessa experiência. E ela mandou. 3 meses depois que ela deixou a mãe lá, a mãe se encarnou. Até hoje, ela se culpa de não ter aguentado um pouquinho mais. Se eu tivesse esperado até o fim do ano, a minha mãe teria partido comigo, porque a moça, a senhora que cuida lá deles enquanto eles estão passeando lá nos jardins, disse que levou-a para tomar sol, colocou ela de manhãzinha assim, diante do sol, no jardim florido, com pássaros, estava uma manhã muito bonita. E disse que ela olhou para a moça com lucidez e disse assim, que dia maravilhoso de hoje, né? E falou, você sabia que eu tenho uma filha maravilhosa? Que eu tenho uma filha muito boa, de um coração muito bom? A mulher saiu. Quando a mulher voltou para levá-la para outro lugar, ela estava com a cabecinha deitadinha de lado, havia partido. Ela disse assim, esse horário era o horário que eu colocava a minha mãe no jardim da nossa casa. Enquanto eu fazia minhas coisas, ela ficava ali, a gente trocava algumas palavras, e ela ficava ali no jardim também, olhando o céu, olhando as coisas. Ela teria desencarnado comigo exatamente do jeito que ela desencarnou, assim, sem a minha presença, no lugar onde eu deixei. Então, até hoje ela lamenta a condição de ter levado a mãe, de não ter aguentado mais um pouquinho, de não ter suportado mais um pouquinho. Então, é isso que o dever moral nos pede, aguentar mais um pouco, mais um passo, mais outro, mais outro. Pedindo forças a Deus, fazendo o nosso esforço, aguentar sempre mais um pouquinho. Lutar contra as ideias pessimistas, as ideias autodevotistas, né? Aquela que fala assim, a vida não presta, nada adianta, ninguém gosta de mim, acabou tudo. Como acabou tudo? Eu estou encarnado, eu estou no corpo, eu tenho uma vida cheia de oportunidades. Eu lembro do poema de Amélia Rodrigues, que o Divaldo recita sempre. Ele fala assim, mesmo que eu não tiver nem a companhia de um cão, ainda tenho a ti, Senhor. Ou seja, nós somos a nossa melhor companhia. Claro que é bom conviver, nós devemos buscar a convivência, o mais que a gente puder. Mas se for em algum caso, em algum momento, nós ficarmos sós, nós temos a nós mesmos. Temos a Deus, temos a espiritualidade, temos o Cristo. Se nós não temos a mente sintonizada, nunca vamos sentir solidão. Porque a solidão não é a falta de alguém, é a falta que nós nos fazemos. É a falta que a gente faz a si mesmo. E quando nós começamos a nos fazer falta, ao contrário de querer estar com as pessoas, nós queremos fugir delas ou exigir delas aquilo que a gente não tem coragem de fazer por si mesmo. Quando eu não tenho mais coragem de lutar por mim mesmo, eu quero que os outros façam por mim. E aí, a hora que eu começo a minha derrocada. Ninguém pode fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. E se fizer, problema meu, porque eu vou ter que voltar numa outra oportunidade para fazer o que eu não fiz. Então, a falta que a gente se faz é que leva a gente àquele pesar, aquela solidão, aquele desespero. Eu estou sozinho. Isso não é verdade. Ninguém está só. E tem uma coisa, ninguém gosta de gente solitária. Se você está procurando um afeto, procurando alguém para conviver com o teu coração de maneira mais próxima, não fique solitário, porque ninguém suporta solitário. Porque o solitário é um egoísta, é aquele que se escondeu da vida, atrás de si mesmo, querendo que os outros aceitem alguma coisa que ele não tem para dar. Ele quer alguma coisa, mas não tem nada para dar. Nós viemos à Terra para compartilhar, para dividir a nossa experiência terrena. Não para querer tirar dos outros, para os outros dar aquilo que a gente não tem. Ninguém tem isso para dar para a gente. É muito sublime encontrar uma pessoa, um coração amado, para dividir a vida. Não para achar alguém, eu vou encontrar uma pessoa para cuidar de mim. Meu filho, está danado. Essa pessoa não existe. Eu vou encontrar alguém para fazer a minha felicidade. Piorou. Aí agora, danou-se de vez, né?
Não existe essa pessoa. Ninguém pode nos fazer feliz. Ninguém pode nos dar aquilo que só a gente pode se dar. Aí sim, tendo alguma coisa, todo mundo vai querer o que a gente tem. E a gente quer o que o outro tem também, pronto. Coloca em comum. As pessoas procuram para conviver pessoas alegres, otimistas, pessoas voltadas para a esperança, para a confiança da vida. É essas pessoas que geralmente as pessoas procuram para conviver. Seja no campo da amizade, seja no campo da religiosidade, seja no campo da afetividade mais próxima, como namorado, marido, esposa. Você vai procurar quem? Uma pessoa que não tem nada para dar? Que não tem nada para compartilhar? Não vai encontrar. Então ninguém gosta de solitário. E o solitário não é aquele que não tem alguém no momento, num determinado momento. Esse é aquele que está desacompanhado. O solitário é aquele que resolveu fugir da vida, esconder-se de si mesmo. Né? Ele corre para trás de si mesmo, fica lá atrás e apresenta um ser vazio e espera que alguém vá gostar dele. Como que alguém vai gostar? De uma ânfora que não tem água. De um bebedouro que você chega perto e não tem água. Eu estou com a seta na água lá do bebedouro aperto, não sai nada. Quem que vai gostar disso? Não pode, não tem jeito. Então, esse alto valor, essa experiência consigo mesmo, compreender a vida, aceitar a vida como ela está, lutar por uma vida melhor, mas aceitar a vida que a gente tem. É claro que eu posso melhorar, eu tenho o direito de melhorar a minha vida, mas em primeiro lugar eu preciso aceitar a condição que eu estou. Compreender que ela é importante. O que eu estou vivendo é importante. Toda experiência é importante. O que está me acontecendo exatamente agora é muito importante. Pode não ser o melhor, pode não ser realmente exatamente aquilo que eu queria, mas é o que é importante para mim nesse momento. Isso é sucesso. Isso, aos olhos da espiritualidade, do dicionário cristão, é ter sucesso. É fazer uma vitória sobre si mesmo. A gente quer mudar os outros, né? Quer transformar as pessoas em algo parecido com o que a gente imagina que é o ideal. A gente não sabe nem o que é o ideal para nós, mas queremos que os outros sejam o ideal. Eu quero que a pessoa seja o que o meu ideal indica, mas eu não sei nem o que é ideal para mim ainda. Como é que eu posso moldar o outro, né, sobre o ideal que eu nem sei ainda qual é o que vai ser aplicado a mim mesmo? Não sei o que é ideal para mim. Eu estou aprendendo. Dizia o Chico Xavier que nós precisamos aceitar as pessoas como elas são, conviver com elas do jeito que elas são. Aproveitar a experiência humana para conviver com todo mundo do jeito que cada um é. Ninguém dá o que não tem. E exigir do outro o que ele não pode dar é receita de infelicidade. Você quer uma receita para ser infeliz? Exija dos outros alguma coisa. Pronto. É receita de infelicidade. Atrela a nossa paz, atrela ao nosso equilíbrio o fato do outro ser como nós gostaríamos que ele fosse. Pronto. Estamos decretando a nossa infelicidade. Acabou. Já ouvi mães e pais dizerem: ai, como eu queria que os meus filhos fossem assim. Ai, como eu queria que os meus filhos fossem de outra forma. Eles são o que eles são. A gente esquece que são almas eternas, que já vieram, que têm uma história, que vem de longe como a nossa. Os nossos filhos não são nossos. São espíritos que vieram através de nós, mas não são nossos. Pediram um corpo emprestado. É como alguém que chega na sua casa e fala: você tem uma camisa para me emprestar? O fato de você dar a camisa para o outro muda ele? Ele vai adquirir as suas características porque você deu uma camisa para ele? Porque vestiu uma roupa que você deu? O seu vestido, o seu sapato, né? Usou a sua maquiagem, então ele vai passar a ser então parecido com você? De forma nenhuma. A casca não informa o que está dentro. Né? O corpo é uma casca. O que está ali dentro? Algo que eu não posso controlar. Alguém que eu não tenho domínio sobre ele. É alguém que vem de longe, que vem com uma história que a minha lembrança não pode alcançar. Eu até sei quem é, mas no momento não posso, a minha consciência não me permite entrar para saber no momento quem ele é. Nossa, você é difícil, hein? Se eu pudesse abrir a cortina do tempo e olhar para trás, vou ver que essa pessoa está sendo fácil até demais. Pelo dano que eu causei ao emocional dela, ela está sendo fácil até demais.
Porque a gente sempre parte, a nossa visão da vida, ela é do meio do caminho, ela não é do início. Nós não sabemos o que aconteceu lá atrás. Então, uma pessoa difícil de hoje pode estar até muito fácil, né, em relação ao que eu causei a ela lá atrás, os prejuízos morais que eu causei. E ela me perdoou, ela me aceitou, ela aceitou voltar comigo. Mas fica o quê? Fica o ranço, né? Fica a desconfiança, fica alguns sentimentos que vão ter que ser desenvolvidos agora. Eu vou ter que reconquistar aqueles com quem eu convivi e que hoje me causam dificuldade. São espíritos que eu preciso reconquistar. Então isso é vitória, isso é sucesso. O resto, Jesus falou, busca o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser te dado por acréscimo. Então, buscar que reino é esse? Ele não falou que o reino de Deus está dentro de nós? Então, esse reino de Deus e a sua justiça é justamente isso. É conquistarmos a nós mesmos. Termos um interior compatível com a nossa necessidade. Não criar necessidades a mais. Uma delas, que eu acabei de falar, que é justamente querer que as pessoas sejam o que nós queremos que elas sejam. É um engano nosso. Quem deseja vai sofrer a vida inteira. Deus não tem dó de mim? Não, não tem, meu filho. Não tem dó. Deus tem outra coisa melhor que dó. Deus tem amor. Ah, mas se Deus me amasse, Ele teria me dado filhos melhores. Mas quem são os teus filhos? Ah, se Ele me amasse, Ele teria me dado um marido perfeito, uma esposa perfeita. Mas quem são essas pessoas? São pessoas que você, que eu, nos atrelamos no tempo e não vamos nos ver livres desses corações até que resolvamos os problemas com eles. E a hora que resolver, ele não vai querer ficar livre, porque ele aprendeu a amar. A gente vem junto na dificuldade para aprender a amar. A hora que aprende a amar, não quer soltar mais. Aí, pronto, aí acabou o problema. Então a gente veio para se reconquistar, para aprender a amar, para resolver os problemas. Não tem família que não tenha problema. Né? A gente fica invejando a família dos outros, é porque você não conhece. É porque você não está dentro daquela família. Vai lá para dentro para ver. Para você perceber as dificuldades que existem, os problemas de relacionamento que tem. Ah, mas a Dona Maria é muito feliz, olha lá. Ela é uma pessoa feliz, ela é feliz porque ela é resignada. É uma pessoa simples, amorosa, que não está pedindo nada de ninguém, está doando. Né? Ela é resignada. Ela aceita a vida que ela tem e faz tudo o que ela pode para as coisas ficarem bem. Por isso que a gente acha que ela é feliz, completamente feliz. E ela é. Dentro do possível entendimento que seja ser feliz, ela é feliz. E a gente, como não aceita, é infeliz. E a aceitação não é cruzar o braço. Ah, então tá bom, né? Tem que ser assim, então fazer o quê? Né? Vamos tocando. Né? Isso não é resignação. Isso é apatia. A resignação é falar assim, não tá bom não. Mas eu vou prosseguir mesmo assim. Eu vou transformar minha vida numa vida boa, apesar dos meus problemas. E uma hora eles vão passar. Em algum momento eles vão embora. Não há mal que sempre dure. Não tem mal eterno. O mal é temporário, porque só existe o bem. O mal é o quê? O mal é um desvio que a gente pega, mas vai voltar para a estrada principal. A gente vai vencer esse caminho e vai voltar para a estrada principal. Quantos espíritos pedem reencarnações sacrificiais? Quando a gente vê, cuidado com o que a gente fala, né? A gente tem muito cuidado, porque a gente tem hábito de quando olha o sofrimento alheio também, a gente superestima e fala que, nossa, coitado daquela pessoa, né? O que será que ela fez? Ela está merecendo um destino tão doloroso. Existem reencarnações chamadas reencarnações sacrificiais, né? Onde o espírito, ele, tomando consciência da sua necessidade, ele sacrifica-se para auxiliar alguém e vem praticamente guindado àquela vida, dedica-se àquela alma, dedica-se àquela experiência por uma vida inteira. Só que quando a gente olha para esses espíritos, a gente percebe que não tem pesar nos olhos deles, tem dedicação. Conheci uma mãe perto de Rio Preto, uma cidade, eu não me recordo agora, nós fomos fazer lá uma palestra, e conheci uma mãe que tem um filho que ele tem necessidades especiais e ele vive numa cadeira de rodas.
E ele reage muito pouco, né? Ele só quase reage mais com a presença dela. As pessoas falam com ele, assim, ele não tem muita reação. Mas quando ela chega perto e ela fala com ele se contorce todo, ele percebe a presença dela. Ele estica a mãozinha deformada e passa a mão no rosto dela. E ela, você olha para o rosto dela, você vê um sorriso aqui na orelha. Os olhos transparecem tranquilidade. Porque é fácil quando a gente percebe que as pessoas estão fingindo. Elas podem ter um sorriso, né? Nos lábios. Mas os olhos pesarosos, pesados, né? Não. Você percebe tranquilidade nos olhos dela e um sorriso no rosto. E ela passa e alguém faz algum comentário, ela fala assim, esse aqui é o meu anjo. Deus enviou esse anjo para trazer alegria à minha vida. Olha só. A gente que olha de fora fala, mas que anjo, que alegria. Ele é um problema, entre aspas, para ela, se for olhar pela ótica humana, né? Mas ela cuida dele como se ele fosse um anjo. E a relação dos dois, você olha, é realmente uma relação de amor, de um grande amor. Bom, ela, provavelmente, pelas disposições íntimas que tem, quando a gente observa ela, é uma pessoa que se sacrificou para auxiliar aquele espírito, que pediu para auxiliá-lo, pediu para ajudá-lo. E nesse sentido, consegue desenvolver o seu papel, com alegria, com esperança, com paz. Porque o sacrifício não significa pesar. Ai, que vida sacrificada que eu tenho, não sei onde. Né? Isso não é vida sacrificada. As reencarnações sacrificiais geralmente são marcadas de esperança, de boa vontade, de alegria. As reencarnações rebeldes, quando nós estamos rebelados contra Deus, quando nós estamos revoltados contra a lei divina, nós então nos tornamos pesarosos. Então aí você olha para a vida e, nossa, mas que vida dura, né? É um sacrifício. Não, o sacrifício é outra coisa. O sacrifício é próprio daquele que abre mão, olha só, voluntariamente abre mão da sua liberdade para atrelar-se à necessidade do outro. Isso é uma reencarnação sacrificial. Não é aquelas que as pessoas passam dificuldades e passam a vida reclamando. Isso não é reencarnação sacrificial. Olha a grande diferença que existe entre uma coisa e outra. Então é hora da gente parar de lamentar. Parar de lamentar a própria vida e olhar para dentro e falar assim, eu preciso transformar minha vida numa vida feliz. Tenho problemas? Quem não os tem? Uma vez uma moça me procurou, ela falou assim, eu tenho muitas dificuldades, muitos problemas. E eu disse a ela, eu também tenho. Se a nossa conversa for começar por aqui, então você vai me ouvir também. Vamos conversar, eu falo, você fala, né? Porque eu também tenho. Mas qual é a sua dúvida? Você precisa entender para poder prosseguir com a sua vida. Porque dizer que tem problema, eu disse a ela, eu também tenho. Toda a humanidade tem. Não há um espírito neste planeta que não tenha uma dificuldade para conduzir, para poder passar pela existência. Entenderam a diferença de uma reencarnação sacrificial? A reencarnação sacrificial acontece quando o espírito voluntariamente abre mão da sua liberdade para atrelar-se à necessidade do outro. Isso é reencarnação sacrificial. As reencarnações difíceis não são sacrificiais. São reencarnações de necessidades, onde o espírito precisa daquela existência para poder sublimar alguma coisa que ele pediu, que o incomoda no carreiro evolutivo. Eu tenho um defeito, um problema que me escraviza. O que eu faço? Eu peço uma vida com dificuldades voltada para aquele problema, para poder trabalhar aquele problema. E aí eu não aceito. Quando chega aqui, essas dificuldades começam a aparecer, eu começo a não querê-las. Isso não é reencarnação sacrificial. E a pessoa fala, né? É um sacrifício caminhar. Não é sacrifício é aquele que abre voluntariamente mão da sua liberdade para atrelar-se à necessidade do outro. Então, ali não é por débito, é por amor. Por amor. O sacrifício, muito bem, Zé. O sacrifício é sempre por amor. Sempre por amor.
Tanto que a mãe empurrava aquele carrinho com aquela criatura deformada e dizia: esse é o meu anjo. Com um sorriso nos lábios e uma paz nos olhos. Porque as pessoas falsas, hipócritas, dissimuladas, têm sorriso no lábio, mas têm os olhos pesados. Você olha para o olho da pessoa, para os olhos dela, você vê ali aquela nuvem, né? Que não agrada, que incomoda na presença. Então, é diferente do que está na reencarnação inicial, que é sempre por amor. Isso é vitória. Vencer-se, né? Vencer essa limitação. Joana de Ângeles, ela diz assim: no mundo onde tem tantas necessidades, onde as pessoas precisam tanto uma das outras, viver solitário é uma escolha, é uma opção. Ser solitário é uma opção. Porque a solidão não é a falta de alguém. A solidão é a falta que a gente se faz. Ou seja, eu faço falta às minhas necessidades encarnatórias. Eu preciso melhorar. Como eu não estou trabalhando isso, então eu sou solitário. Então eu sofro. Eu me excluo da convivência com meus irmãos. O mundo convencionou que sucesso, porém, é o triunfo dos negócios, na profissão, nas posições sociais, com destaque da personalidade, aplauso, honraria. Tudo isso é o quê? De efêmera duração. Muitos reis, muitos príncipes, muitos déspotas, muitos estadistas, muitos homens de grande importância na história estão mergulhados em lares simples hoje. Tem 2, 3 filhos, vivem uma vida tranquila e sofrem de uma insatisfação muito grande, porque tem que trabalhar, porque tem que cumprir uma disciplina, porque tem que cumprir horários, porque tem que fazer um trabalho metódico, a que não estão acostumados. Quem desperdiçou a grandeza hoje vive na mediocridade para desenvolver a grandeza outra vez. Mas não a grandeza que tiveram no passado intelectual, moral e material, a grandeza interior. Então, quantos espíritos estão mergulhados em lares simples para viver uma vida simples, para desenvolver faculdades e valores da alma? A gente não tem ideia o que a dedicação ao filho traz para nós. O que a dedicação à esposa, ao marido, ao trabalho nos traz. Não temos ideia da grandeza do que essa dedicação pode nos trazer. A gente não tem ideia. Então, é importante que a gente pense a esse respeito. Né? Se nós tivemos nossas cabeças coroadas lá para trás, nós já tivemos títulos e fomos grandes, agora estamos sendo convidados a desenvolver alguma coisa real. Porque os grandes personagens do passado sequer conviviam com suas famílias, com seus filhos, com a sua vida. Tudo era, eles tinham apenas poder, mas não tinham dedicação à vida. E aquele que não se dedica à sua vida precisa ser convidado a voltar a esta vida, uma outra condição, para desenvolver os sentimentos que desenvolveu. Então a gente tem que pensar nesse respeito. Porque a ótica do sucesso que o mundo tem é equivocada. É equivocada. Nós já tivemos em várias posições. A gente já viveu em vidas com muita ostentação, já vivemos em vidas miseráveis, já vivemos em todas as posições imagináveis. Agora estamos vivendo na posição mais necessária, naquela que é mais importante. Cada um está como precisa. Não teve engano. Não houve nenhum engano. Cada um de nós está como precisa. A gente já teve de muito jeito, né, de muitas formas. Nós já vivenciamos muita experiência. Mas a experiência que nós estamos vivendo agora é a mais importante para nós. Porque essa experiência de hoje é o produto de todas as outras. Todas aquelas que a gente já viveu. Então, a gente precisa focar a nossa atenção na nossa vida, não na vida do outro. É a minha esposa, mas ela não pode conduzir a minha vida. É o meu marido, mas ele não pode conduzir a minha vida. São os meus filhos. Eu não posso conduzir a vida deles. Eu posso ser exemplo, orientá-los, indicar o caminho, mas eles vão viver. Eu vou viver. Ela vai viver. Eles vão viver. Nós viveremos. É uma vida. Nós temos uma vida compartilhada, porém com experiências individuais. Cada um vai tirar dessas experiências o que puder. A gente vai tirar dessas experiências o que a gente puder.
Quantos pais amorosos, generosos, bondosos, famílias equilibradas que têm filhos com problema. O filho não aproveita aquela experiência. Ele não aproveita, ele não consegue assimilar aquilo. Porque ele não quer. Porque a experiência é pessoal, ela é intransferível, ela é única. Eu não posso viver no céu e carregar o inferno dentro de mim, se eu quiser. Se o meu sentimento não for bom, não adianta onde eu vá viver. Moleque, você tem tudo infeliz. Por que você faz isso? Por quê? Ele não entende, ele não está assimilando, ele não quer assimilar aquela experiência. Fulano, você não adianta. Não adianta a gente querer que o outro enxergue o que ele não pode ver ainda. O que a gente pode ser? Exemplo. Eu sempre digo que pai e mãe pode falar com o filho a vida inteira, sejam casados, tenham filhos, você pode falar com o teu filho a vida toda. E ele precisa baixar a cabeça e te ouvir. Precisa te respeitar. Os filhos têm que respeitar os pais e a mãe a vida inteira. Porque você não sabe o que foi que eles abriram mão para te receber aqui na Terra, para você fazer a tua evolução, a minha evolução. Então eu não tenho direito de achar que eles não têm direito de me dizer o que eles precisam dizer. Eu tenho que silenciar e escutar. Vou ponderar, vou pensar, vou ver o que eu vou fazer, mas eu preciso ouvir. O pai e a mãe têm direito de falar com os filhos a vida inteira. Porque a gente não sabe o que foi que eles abriram mão para ajudar a gente. Como nós também, os pais, abrimos mão de sei lá do que para receber aqueles que vão vir através de nós. Então é uma vida compartilhada. Nós vamos na Terra para ter uma existência compartilhada. Compartilhada com aqueles espíritos, nós precisamos fazer um entendimento e uma evolução. Buscando o quê? O foco interior. Cuidado com o que o mundo apresenta. É muito importante. É muito importante chegar onde a gente quer chegar, não tem problema nenhum. Chegar à glória que nós queremos aqui na Terra, chegar aos títulos que nós queremos, buscar o crescimento material que a gente sonha. Claro que dentro da medida da dignidade nós podemos chegar onde a gente quiser. Mas nunca nos esquecemos que o foco não é para fora, o foco é para dentro. Sempre se perguntar como eu estou. Diante da proposta divina de evolução, de felicidade, como é que eu estou? Avaliar se isso ninguém pode fazer por nós também. A gente pode querer muito que alguém mude, mas ele só vai mudar quando ele entender que ele deve mudar. Então nós temos que fazer isso. No primeiro caso, que é no caso do cristão, ninguém toma conhecimento, embora transpareça, no convívio com a pessoa, as alterações emocionais e comportamentais, proporcionadas pela paz, sensibilidade afetiva e docilidade no grave. No segundo, a exaltação e a glória chamam a atenção, despertam inveja, cobiça, provocam comentários e urge competições. Pode ser até confortável para alguém conviver com o nosso lado se a gente melhora. Se eu era uma pessoa ranzinza, crítica, e eu me torno uma pessoa mais pacífica, mais tranquila, mudo essa forma de olhar, a sociedade pouco vai perceber disso. Mas isso é importante para mim. No segundo caso, que é a glória material, a gente vai ser alvo, porque quanto mais você cresce, mais vão te ver. E você vai ser alvo de inveja, de calúnias, de difamações, de desejos de te destruir. Quantas pessoas que quando vê você crescer, quer te destruir? Quando não, aquelas observações infelizes. O que será que fulano está fazendo para conseguir o que ele conseguiu? Né? Não sabe o teu trabalho, não sabe o esforço que você tem, não sabe as economias que você fez, mas acha que o dinheiro caiu do céu, que as coisas caíram do céu. Entendeu? Então criticam, censuram, caluniam. Então, para crescer no mundo, você vai enfrentar feras. Para se manter lá em cima, você vai enfrentar a inveja humana. Agora, as vitórias que a gente faz aqui dentro, ninguém está interessado, né? Se você se torna uma pessoa melhor, aliás, é alvo até de crítica, né? Eu me lembro dos meninos da mocidade, a gente sempre comenta com eles, né? Que quando você senta à mesa com os amiguinhos, você não tem que fazer o que todo mundo faz. Todo mundo pede bebida, né? O menino pede lá um refrigerante, um suco, né? Está tentando se livrar dos hábitos, dos atavismos do passado. Aí o amiguinho do lado fala assim, vai pedir leite? Né?
A mamãe não deixa beber? É. Então começam os insultos. Por quê? Por que te insultam? Porque eles sabem que você está certo e eles estão errados. Porque se você tiver de posse de alguma coisa muito boa, você está se importando com o que o outro está fazendo? Não. Mas se você tiver com uma porcaria e tiver alguém com alguma coisa boa, você vai ficar incomodado. Você quer que ele também pegue aquela porcaria para ele ficar igual. Por que as pessoas criticam as pessoas boas? Porque não podem ser iguais. Não têm coragem. São os covardes morais que não têm coragem de assumir responsabilidades no crescimento moral e espiritual, então criticam aqueles que fazem. O crítico é sempre alguém desprovido de senso moral. Porque ele não avalia moralmente o que ele está fazendo. Ele não tem senso moral. Nós precisamos ter senso crítico, não ser críticos. Ter senso crítico é ter a capacidade de avaliar a vida. Ver o que é bom, o que está certo, o que está errado, o que é ruim. Mas ser crítico, isso é falta de valores morais. Que faz com que a pessoa precise diminuir o outro para que ela possa aparecer. E quem cresce assim tem sucesso nenhum. Porque embora vá a algum lugar, não foi lugar nenhum. Então, é importante que a gente pense, porque essas vitórias, elas só nos dizem respeito. Está no capítulo sobre o dever, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Há duas tarefas para hoje, né? A melancolia e o dever. Dá uma lidinha lá no capítulo sobre o dever, você vai encontrar lá o que significam as vitórias morais para aquele que cumpre o seu dever. Não só o dever material. Né? O indivíduo que experimenta o sucesso interno torna-se gentil, afável, irradia bondade, conquista em profundidade sem excentricidade aqueles que se lhe servem. E quando é externo, esse triunfo torna-se ruidoso, enquanto preocupação para manter o status, chamar a atenção, atrair os refletores e a fama. A pessoa que chega a uma altura material, ela tem tanto medo de descer de lá, que ela vai fazer de tudo para ficar lá. Até mesmo ser desonesta, agir com indignidade. Eu estava na casa de um parente meu em São Paulo uma vez, e tem um primo, que ele trabalha numa empresa lá. E num desses cafés da manhã, ele estava saindo do trabalho, e ele estava falando, né, estávamos conversando sobre salário, sobre pagamentos lá na mesa, né? E ele falou assim, nossa, mas o fulano lá tem muitas empresas, é muito rico, tem muito dinheiro. Nossa, mas olha o sujeito miserável. Ele faz conta de cada centavo. Quando o RH lá, o recursos humanos, erra em algum sentido que alguém receberá que seja R$1 a mais, houve-se uma explosão no gabinete dele lá, parece que ele foi lesado numa fortuna. Mas por quê? Quando a pessoa chega ao topo da glória humana, sem ter glória interior, sem ter valores interiores, ela faz questão de coisas mínimas, porque tem tanto medo de descer de lá, porque é tudo que ela tem. Né? O Divaldo disse uma vez numa entrevista que uma determinada pessoa era tão rico, que ele só tinha dinheiro. Ele não tinha mais nada. Não tinha mais nada, só dinheiro. Ou seja, tem o dinheiro, tem a glória, mas vive numa infelicidade sobre-humana. O terror, o medo de ter que descer de lá, porque não pode perder aquele status, né? Eu não posso perder o que eu conquistei. Como que eu vou perder o que eu conquistei? Quando a pessoa não sabe que nada é nosso, a lei divina transfere de mão a hora que ela quiser qualquer coisa, frustrando toda a nossa previdência. Você pode ser o mais previdente possível, e deve ser, cuidar das coisas, não esbanjar, agir com respeito ao patrimônio material, mas também dividir para aqueles que não têm. E lembrando que o que nós temos pode sair da nossa mão a qualquer momento. Tudo que a gente tem pode sair da nossa mão a qualquer momento. Capítulo sobre o emprego da fortuna do Evangelho segundo o Espiritismo. Sois usufrutuários e não proprietários. Nós somos usufrutuários. A gente usa, mas não possui. A gente não possui nada nesse mundo. Tudo que a gente tem pode ser transferido a qualquer momento da nossa mão. Pode ser tomado, assim, escapa no meio dos nossos dedos e a gente não percebe.
Ah, mas eu sou muito bom nos negócios, quero ver eu perder o que eu tenho. Na hora que você tiver que perder, uma venda é colocada nos seus olhos e você não enxerga a coisa mais óbvia que tinha que enxergar. E faz um negócio estapafúrdio e pode perder tudo. Não é que perdeu. Como que você pode perder uma coisa que não é teu? Como que eu posso perder algo que não é meu? Aquilo só é transferido. Pronto, chega. Você não pode porque você não tem condição. Então, vai no outro. É assim que acontece. Nós podemos ter as nossas coisas, os nossos bens transferidos de volta. Né? Sois usufrutuários e não proprietários. Então a gente precisa trabalhar o nosso mundo interior para que a gente viva bem conosco mesmo, para viver bem com o nosso semelhante e, nesse sentido, vivenciar uma experiência feliz na Terra. A alegria de viver nunca virá de nenhuma experiência onde envolva aquilo que nós receberemos do mundo e das coisas. Mas a alegria de viver virá da experiência emocional de compreender a necessidade da atual encarnação, que é aquela que nos coloca na direção do autoconhecimento. Os bons sentimentos são um tesouro inigualável, de um valor que nós não podemos jamais compreender. Cada bom sentimento é uma luz que se acende na alma e veremos a grande riqueza do caminho, porque perceberemos as pedras preciosas da esperança, da alegria, da vontade, que estão no meio da nossa caminhada e que a escuridão dos nossos olhos espirituais não nos permitia ver. Ao observarmos os grandes mestres da humanidade, eles que não tinham nada, viveram como se tivessem tudo, realizaram coisas que o homem comum não realiza, porque nada possui, embora tendo muito, quase nada consegue guardar no próprio coração das experiências materiais que tem. Ouçamos a voz generosa de Jesus que nos chama sempre. Vinde a mim. E para ir a Ele é preciso considerar os conselhos para que a reencarnação seja uma experiência proveitosa. Nosso coração precisa estar conforme os seus ensinamentos amorosos. Que Ele nos abençoe esta manhã e nos traga a sua paz. Graças a Deus.